Vilarejo, a casa é sua. Oferecimento Vilarejo Acabamentos. É isso, hora do nosso quadro A Casa é Sua, um patrocínio da Vilarejo. Hoje nós estamos aqui na loja da Vilarejo de Macaé, estamos numa cozinha linda, a cozinha da Italínia, e hoje eu vou contar com a ajuda do Jairo Schwartz, que é arquiteto, e vai nos explicar porque a cozinha é um ambiente que as pessoas assim sonham, né? Eu, por exemplo, quero ter a cozinha dos meus sonhos. Você e todo mundo, né? Você e todo mundo. É um ambiente que as pessoas assim se dedicam, tem esse sonho da cozinha planejada, né? Elas fazem, olha, eu posso comprar tudo, mas a cozinha tem que ser planejada. E em função dos tamanhos hoje, apartamento e tudo mais, por ser reduzido, já precisa de uma coisa mais apropriada para o ambiente, né? E às vezes a cozinha dos sonhos não é a cozinha prática, né? Que a pessoa, dependendo do dia a dia que ela vive. Porque tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que cozinha só os finais de semana, isso influencia, né? Com certeza. Eu falo o seguinte, o cliente, às vezes ele é mal informado, né? Então você tem que orientar esse cliente. Ele não sabe muitas vezes o que ele precisa, né? Então, por exemplo, cliente que mora em um apartamento com uma cozinha de 7 metros quadrados e com uma cuba dupla. Não tem espaço, é inapropriado para o ambiente dele, né? Para o todo que ele tem no apartamento. Vamos começar falando o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai falar das cubas, mas eu queria falar um pouquinho do forno e do micro-ondas. O embutido, quando que é melhor assim ser usado? Na verdade é mais estético, né? Essa máscara, ele dá um acabamento, fica uma coisa mais estética, bonito, né? Se vê mesmo, né, do que aquele aparente. E aí é mais estético mesmo. E aí a gente tem que ter cuidado com as alturas, né? O forno a gente tem que ter no máximo ele no eixo a 90 centímetros de altura, porque posso abrir aqui para mostrar, né? Ele geralmente abre para frente. Então, ele uma altura superior a 90 centímetros, ele já pode provocar acidente, assim como o micro-ondas também muito alto, acima de 1,5 metro, provoca acidente, né? Porque aí você tem um alimento quente, então você pode... Fica prático, né? Não é prático e não é ergonômico, né? Que a gente chama. E aqui a gente tem um cooktop. Quando que ele é, assim, o ideal de ser escolhido? Ele tem muita diferença do fogão tradicional? Então, para você ter um cooktop, necessariamente você precisa do forno. Porque quando você tem o fogão, você tem as duas coisas, né? Aí existe a possibilidade de pôr o forno embaixo do cooktop ou criar uma coluna, uma torre, como é o exemplo aqui, né? Essa distância da base do cooktop para a coifa, ele deve ser de no mínimo 60 centímetros e não deve passar de 80. Isso é uma regrinha, porque senão a coifa ela não funciona, né? Muito bom. Continuando a olhar por aqui, e por exemplo, o armário também é uma dúvida, né? As pessoas não sabem exatamente que modelo escolher, que cor escolher. Então, o que acontece? Os armários, a madeira, né? Porque isso daqui, na verdade, é uma madeira, um acabamento que se dá. A gente sempre elege uma base para se trabalhar. Como aqui a gente tem uma base amadeirada, né? E aí a gente vai trabalhando com outros elementos para compor esse ambiente, por exemplo, amadeirado. E aí tem uma textura, uma leve textura nas portas. Esse aqui é o Savana, que compõe muito bem com o verde, né? E o verde é uma cor que foi assim, durante o ano de 2016, ele foi super tendência, né? Vai continuar para 2017. Outras cores também estão entrando agora, o cinza, por exemplo. Essa abertura com o toque também é bem interessante. Com certeza, né? Com certeza. Aqui, olha, é o que a gente chama de leve toque, né? Você dispensa o uso, né, de puxador e tudo mais. Puxadores embutidos também na bancada. Isso daqui para mim é super funcional, porque evita de você ficar pegando roupa, esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, sou um desastre na cozinha, né? Então, isso aqui para mim é super funcional. E é interessante a gente sempre deixar essa pingadeira também. Uma coisa importante de ser dito é a profundidade para um cooktop. A bancada ela deve ser no mínimo de 60 centímetros sempre, porque menor do que isso fica muito a resistência, diminui muito a resistência da pedra. O momento de escolher a cuba, como você disse, é assim um pouquinho delicado, porque nem sempre pode ser tão grande, pode até assim destoar totalmente do ambiente. Com certeza.
A cuba, ela tem uma função, né, muito importante na cozinha. Por exemplo, aqui a gente tem uma cuba simples, mas ela é o que a gente chama de prime, né, porque ela é uma cuba profunda. Então, para a cozinha americana, eu sempre faço a opção por uma cuba como essa, porque aí dá para, chegou aquela visita e tal, tem meia dúzia de pratos ali, você escondeu aqui rapidinho e tal, resolveu o problema, né? Para a gente terminar, a gente falaria muito mais sobre cozinha. Queria falar um pouquinho do revestimento. As pessoas têm aquela ideia de que só pode ser o branco, branco, branco. Mas assim, dá para usar, né? Dá para usar, dá para ousar, dá para fazer muita coisa, né? Mas você tem que tomar cuidado para um ambiente pequeno, você não poluir muito, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma cozinha aberta e tal, e esse revestimento 3D também, ele é muito interessante, né? Continua sendo usado para 2017, né? E aqui dá para você fazer com patchwork, dá para você fazer com várias outras coisas. Mas aí é interessante, nesse caso, se você optar por um revestimento mais ousado, não carregar tanto no mobiliário, entendeu? Porque aí vira, eu costumo dizer que vira o caminito, né? Que você não sabe para onde olha. Tudo é referência, né? E aqui você vê que tá uma coisa harmônica, o verde aqui tá compondo legal com espaço e tudo mais. O que a gente quer na cozinha é ter aquela sensação de limpeza sempre. E mesmo sendo um pouco mais ousado, ele tá em tons claros, né? Sim, sim. Isso daí com certeza, né? Com certeza. Você também pode ter um granito um pouco mais claro com um revestimento mais escuro também, né? Um cinza, né? Tem revestimentos próprios para cozinha, nesse segmento, não só pastilhas, todo mundo muito acostumado com aquela pastilha quadradinha. Aqui a gente vê, né, que tem um efeito 3D, a gente vê pastilhas hexagonais, né? Então que dá um movimento interessante para a cozinha também. Nossa, amei suas dicas maravilhosas e preciosas. E essa cozinha tá linda pra gente sonhar e fazer aquilo que a gente está dizendo, né? Seguir as orientações para que realmente seja funcional no dia a dia. Com certeza. É assim, tem que ser ergonômico, né? Não adianta nada você ter uma cozinha belíssima, né? Com equipamentos maravilhosos e não ser uma coisa funcional, né? Obrigada, Jairo. Eu que Volte agradeço. sempre. Vilarejo, a casa é sua.